E eu, como adiantei para você antes do intervalo, estou recebendo aqui no nosso estúdio uma convidada mais que especial, a nossa colunista, a doutora Mariane Abdala, que é médica especialista em nutrologia e longevidade saudável. Hoje, dia 20 de outubro, é o Dia Mundial da Conscientização da Osteoporose. É uma condição crônica que afeta cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil. Nós vamos falar sobre os cuidados para prevenir a osteoporose, tratamentos, é claro, tudo isso nesse pacote de longevidade saudável, né, doutora Mariane? Isso faz parte daquilo que você prega todo dia aqui, que é aquela saúde como um todo, a medicina integrativa que olha para o paciente como um todo. Então, se você vem se cuidando antes, muito provavelmente você não vai desenvolver a osteoporose, é isso? Isso mesmo, gente. Quando a gente fala de osteoporose, a gente está falando de uma perda óssea. E a gente observa que essas pessoas, principalmente mulheres brancas, sedentárias, que não têm massa muscular, essa condição é instaurada em mais ou menos 95% de todas as mulheres. Mesmo? Então, é assustador isso. Muito assustador. Então, quando eu falo e dou a dica, gente, faça musculação, é peso, é resistência, puxar barra, é ferro, é porque a musculação ela vai proteger o seu osso. E isso vai impedir que você vai perdendo a massa óssea com o tempo. Além da suplementação, que é muito importante, né, Fê? Gente, essa dica é muito importante, porque a musculação, ela é remédio, né? É a bagagem para sua longevidade saudável. A massa muscular, ela é um órgão endócrino. O que ela faz? Ela libera citocinas anti-inflamatórias o tempo todo, a massa muscular. E a gordura? Te inflama o tempo todo, porque libera citocinas inflamatórias. Então, quando eu conto com a massa muscular para proteção óssea, eu tenho uma bagagem de saúde por todo o tempo da sua vida. E quando você faz musculação, você aumenta a sua massa magra, né? E diminui a gordura. Então, você está desinflamando o seu organismo, é mais ou menos isso? Isso mesmo, porque quanto mais a massa muscular, maior é a desinflamação. E mais protegido está o seu osso. Mais protegido. Isso é muito importante. Em relação à alimentação, há como prevenir essa perda óssea por meio da alimentação? Fê, não só a alimentação é essencial, é a base de tudo. Mas a gente precisa suplementar. Só a alimentação não previne a osteoporose. É mesmo? E suplementar a partir de quando? Desde sempre. Desde que a pessoa se entende por gente. É mesmo? E com o quê? Quando a gente fala em osteoporose, a gente fala em hormônio D, em magnésio, em boro, em cálcio e em uma tireoide funcionando de forma adequada. Mari, minha vitamina D em torno de 30, tá boa? De jeito nenhum. A vitamina D em níveis para prevenção de osteoporose é de 80 a 120. Sempre olhando outros parâmetros, como PTH, fósforo e cálcio, tá? Então, a pessoa que tem uma vitamina D muito alta, ela não pode comer laticínios todos os dias. Isso é um problema. É mesmo? Porque aí você começa a perder cálcio do osso. Porque a vitamina D compete com o PTH, que é outro hormônio. Olha só como é interessante esse papo, gente. Eu quero que você, ouvinte, mande a sua dúvida para cá, nos envie perguntas, aproveite a doutora aqui para tirar suas dúvidas, porque ela é craque, ela entende do funcionamento do nosso organismo como um todo. Você está ouvindo aí que a gente precisa suplementar a vitamina D, mas você pensa assim, mas a gente mora num país tão ensolarado, olha o calorão que tá fazendo, eu não preciso suplementar a vitamina D. Não é por aí, né? Não é por aí, porque os estudos mostram que para nós termos uma quantidade de vitamina D ideal, contando pelo sol, nós temos que ficar pelados por 20 minutos no sol do meio-dia. Quem faz isso? Ninguém. Ninguém. Ou seja, ninguém tá com a vitamina D boa. É muito complicado você pegar um paciente sem suplementação com uma vitamina D em 80, 120, viu, Fê? Eu não pego no consultório. O máximo que eu pego sem suplementação é em torno de 40, 35, 40. Certo. E vitamina? O que pode vir dos alimentos e quais alimentos a gente deve priorizar? Priorizar alimentos que são... A gente tem que priorizar sempre. Descascar mais e desembrulhar menos. Eu sempre falo isso. O que é isso? São alimentos comuns, como alimentos normais, verduras, legumes, folhas verde escuro, os peixes, que são fontes de ômega 3. Folha verde escuro não é uma coisa que está rotineiramente na nossa alimentação. Pelo menos não na minha. Quando eu faço essa análise, eu não como couve todo dia. Quem come couve todo dia? Mas como elas são importantes, né? São muito importantes, porque são fontes de B12, são fontes de cálcio. E também ajudam a desinflamar o corpo como um todo. Então, quando eu falo em folha verde, eu tô falando em rúcula, em espinafre, em agrião.
Até o brócolis ajuda muito. E tem um pouco de proteína também vegetal. E ajuda também no funcionamento cerebral e na sinapse dos neurônios. Então a gente tem que inserir folhas verdes diariamente na nossa alimentação. Quando é que há necessidade de reposição hormonal? A gente ouve falar que é a partir da menopausa, mas a gente vem acompanhando estudos que já antecipam um pouco essa reposição hormonal. Isso mesmo. Na verdade, a reposição hormonal não tem uma data certa para começar. Nada é para todo mundo. E nem todo mundo começa na mesma faixa etária. Isso vai depender da clínica do paciente, dos exames laboratoriais e de toda a história que aquele paciente me conta. Então não tem uma data correta, mas um paciente de 30 anos que necessita de reposição hormonal, nós vamos fazer para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a disposição. Agora, quando a gente fala em osteoporose, nós sabemos que progesterona, ela produz massa óssea, certo? Progesterona. Isso. E estradiol mantém essa produção. Então ela mantém a que você já tem. E a progesterona produz. Então, como uma mulher na menopausa, na falência estrogênica, na falência desses hormônios de progesterona e estradiol, por que o índice de osteoporose é muito maior na faixa etária? Porque a gente não tem esses hormônios. Então, a reposição, ela passa a ser essencial naquele momento. Para quando a gente não tem contraindicação, né, Fê? Para prevenir a osteoporose. Justamente. E a mulher, ela começa a ter essa perda óssea justamente nesse momento da menopausa, e há exames que esse exame ele precisa estar incluído ali na rotina de exames para acompanhar essa perda de massa óssea? Vamos lá, a partir dos 25 anos, nós mulheres entramos em declínio hormonal. Então a gente começa a perder a produção dos nossos hormônios. Com 25 anos, nós temos validade. Muito cedo, né? Isso não é conversa, é realmente verdade. A gente sente no corpo. Sente. E ali, por volta de os 45, nós já temos que inserir a densitometria óssea no exame de todas as mulheres. Porque densitometria óssea. Porque é onde a gente vê a osteopenia, que vem antes da osteoporose. Certo? Entendi. Osteopenia, perda óssea. A osteopenia já tem uma perdinha de massa óssea, mas não tão importante quanto na osteoporose, quando eu tô com o osso realmente muito esponjoso. Então, aquele paciente, ele pode quebrar um osso apenas com um espirro. Eu recebia na ortopedia muitos pacientes que estavam sentados, espirravam e tinham fratura da coluna vertebral. Meu Deus. E isso é por quê? Porque já tem uma osteoporose. O osso está totalmente frágil e quebradiço. Olha, a gente tem uma pergunta da Maria do Carmo. A gente consegue soltar, Andrezinho, a pergunta da Maria do Carmo para a doutora Mariane Abdala. Bom dia, Fernanda Cancho. Meu nome é Maria do Carmo. Eu queria que você fizesse a pergunta para a doutora. A minha alimentação é péssima. Como eu trabalho no trânsito o dia todo, então assim, a minha alimentação é péssima. Eu reconheço que é péssima. Qual tipo de exame que eu tenho que fazer para saber qual que é a falta de vitamina que eu estou? Tenha um bom dia e um bom final de semana para vocês. É a primeira vez que eu estou participando. Que bom, Maria. Seja bem-vinda, participe outras vezes, viu? A doutora Mariane vai te responder. Até eu já teria a resposta, mas vou deixar a doutora que é a autoridade nesse assunto. Mas você vai mudar essa alimentação, mulher. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Tudo começa na nossa alimentação. Então, assim, eu já sei que você, pela sua queixa, já sei que você está desnutrida quando a gente fala de vitaminas, minerais, aminoácidos. E a gente tem que fazer uma série de exames. A gente tem que mudar a sua alimentação e fazer uma série de exames. E a gente começa com exames básicos, como hemograma, ferro, ferritina, vitamina D, vitamina C, selênio, zinco. Então, é um check-up extenso, além de toda a questão hormonal que a gente precisa ver. E quais são os hormônios que a gente solicita? Testosterona, estradiol e progesterona. Maria, sabe o que você vai fazer, minha irmã? Faz a marmitinha e leva aí no carro. Leva uma frutinha picada, sabe? Facilita a sua vida, porque aí você dá uma melhorada na alimentação, né, doutora? Sempre comece pelo básico. Não tem como, veja o que você pode fazer. Desde que você pode ser pouco, mas já ajuda. Já muda um pouco a sua realidade. O Lucas também quer perguntar. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu queria saber se comer peixe ajuda a prevenir contra osteoporose, porque tem muito ômega 3. Queria saber se isso é verdade ou é um mito. Oi, Lucas, não é um mito, é verdade. Peixes são excelentes. Lembrando que muitos peixes, quando você compra em qualquer lugar, são contaminados por mercúrio.
A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, normalmente os peixes que você saiba a procedência, porque hoje, como a produção ficou muito em massa, os supermercados têm muita quantidade, às vezes são contaminados por mercúrio e a gente faz inflamar ao invés de desinflamar. Mas excelente, não é mito. Se você tiver uma peixaria de confiança, onde você compra o peixe mais fresco, priorize isso. E os orientais, eles têm esse hábito de comer peixes, né? Muito mais do que a gente. É invertido, né? Aqui a gente come carne branca, vamos colocar aí uma vez por semana, e come carne vermelha todos os outros dias. Lá é invertido, né? Eles fazem o contrário, eles comem peixe todos os outros dias e raramente comem carne. É muito bom isso, né? A gente precisava inserir peixe na nossa dieta, pelo menos, quem tem condição disso, pelo menos umas 2 vezes por semana, Mariane? O ideal é que a carne seja 2 vezes na semana, uma vez na semana. E os peixes o restante da semana. Como não é nosso hábito e não é uma coisa que é tão fácil, tão acessível também o preço. Isso não é pregado. Mas o ideal é a carne vermelha uma vez na semana, 2 no máximo. Olha isso, gente, nós estamos fazendo tudo errado, vocês estão vendo? O Antônio quer perguntar, tô te falando que ia ser um consultório aqui gratuito hoje, Mariane. Vambora. Não é pergunta não, Antônio? A Gabriela, então deixa a Gabriela fazer a pergunta. O Antônio é o Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutora Mariane. Eu queria saber se arroz ele é realmente algo permitido na dieta para quem quer emagrecer. E se sim, quantas colheres, por exemplo, a gente pode comer de arroz durante enquanto a gente está fazendo a dieta? Bom dia, Gabi. Obrigada pela pergunta. Nada é proibido quando você quer emagrecer. Tudo pode ser em equilíbrio. É claro que em menores ou maiores quantidades. Como eu não sei o seu peso, fica difícil te orientar, porque isso é calculado de acordo com o seu peso, sua massa magra, sua massa gorda. Mas priorize aí 2 colherzinhas de sopa no almoço e no jantar. Não coma arroz. Façam salada, legumes e uma carne, uma proteína boa, como um bife, de em torno de 120, 150 gramas, certo? Mas como arroz, mas só na hora do almoço. Muito bem, o Rafael também quer perguntar para a doutora Mariane. Bom dia, no caso de alguém que está treinando, fazendo musculação, por exemplo, numa dieta normocalórica, se ela for hiperproteica, ainda é possível construir músculo, mesmo se não houver um superávit calórico. E a gente tem que priorizar mesmo proteínas boas, então, e carboidratos complexos, tá? Então, proteínas boas como as carnes de forma geral, os ovos e os carboidratos complexos como mandioca, cará, inhame e batata doce. Mas é possível sim. Excelente. A Aglis também quer fazer uma pergunta para a doutora Mariane Abdala, que é especialista em nutrologia e longevidade saudável, nossa colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Todos os dias traz uma dica de saúde e hoje ela está aqui ao vivo com a gente, muitos de vocês ouvintes aproveitando para tirar as dúvidas. Vamos ouvir a Aglis. Bom dia, eu tenho muito problema de memória, eu gostaria de saber se tem alimentos que eu posso optar para me ajudar nessa questão. Oi, Agnes, bom dia. Vamos priorizar os alimentos ricos em ômega 3. A memória é a parte mais complicadinha, mais demorada da gente melhorar, porque a gente precisa entender qual é a causa da sua memória estar assim. Se teve Covid, se está inflamada, se tem uma inflamação, uma neuroinflamação. Mas priorize alimentos ricos em ômega 3. E se você tiver em uso de ômega 3, use os ômega 3 que são DHA. Segue a sigla novamente, DHA. Que isso vai te ajudar. Quando for comprar na farmácia o suplemento, tem que ter DHA? Isso. Lembrando que o ômega 3 tem que ter certificado, viu, gente? O certificado chama IFOS, IFOS, tá? Então não compre qualquer ômega 3, porque tem uns que são muito contaminados. Ah, interessante, viu? A gente tem que ouvir essa entrevista com o celular na mão, anotando as coisas, pra gente não esquecer depois. Tem a pergunta do Ronaldo também. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fernanda. Quem fala é o Ronaldo. E eu queria que você perguntasse à doutora, porque o pessoal fala que o ovo é muito saudável. E eu passei a comer ovo diariamente, principalmente no café da manhã. E agora, na minha última
check-up que eu fiz, meu colesterol deu 232. Então depois que eu comecei a inserir ovo, ele subiu. Então acho que ovo não é tão saudável assim, né? E aí, doutora? O Ronaldo. Oi, Ronaldo. Então, verifique se não é outra coisa que está subindo seu colesterol, tá? Às vezes você inseriu o ovo, mas deixou as comidas que não são tão legais. Por exemplo, as massas e os açúcares. Fruta demais também pode aumentar colesterol, porque tem frutose. O ovo não aumentaria seu colesterol. Ele é rico em colina e é um excelente alimento. Olha só, viu, Ronaldo? Tá vendo? É a gordura da picanha, meu irmão. Presta atenção se não é isso. Tem outra dúvida da Gabriela. Gabriela tá aproveitando bem a doutora aqui. Vamos ouvi-la. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutora Mariane. Eu gostaria de saber qual que é a quantidade, mais ou menos, de calorias que uma pessoa, por exemplo, entre a faixa de 1,60m e 1,70m, ela pode ingerir por dia. Tem algum parâmetro? Gabi, depende da sua taxa metabólica basal, que é o que o seu organismo gasta em repouso todos os dias. Existe um exame que a gente vê isso, que chama bioimpedância. E alguns, até a densitometria também a gente consegue ver isso. Não consigo te passar pelo peso, pela altura, porque isso depende da pessoa, depende da sua quantidade de músculo, da sua quantidade de gordura. Procure esse exame, ele não é tão caro. Você faz em várias clínicas de Goiânia, chama bioimpedância. Excelente. Doutora, a Maria do Carmo está pedindo o telefone do consultório para marcar a consulta. Maria, a gente vai deixar, não só para você, mas para todas as outras pessoas que talvez tenham interesse em se consultar com a doutora, para que vocês possam entrar em contato, que é o 62 99 841 8002. Todo dia eu dou esse telefone aqui, hein, gente? 629 9841 8002. 8002. Deixa o Antônio falar também, porque o Antônio parece que tem uma queixa. Bom dia, Fernando Arcanjo, Fred Silveira, aqui é o Antônio Carlos, falo do setor Pedro Ludovico, tudo bem? Olha, eu ando pelas ruas de Goiânia, em vez de tanto bueiros entupidos, a prefeitura tinha que ter uma equipe para desentupir esses bueiros, entendeu? Que a gente paga imposto para isso, entendeu? Para ter resultado, para ter retorno. E outra coisa, eu ando pelas ruas e vejo aqueles lugares que os deficientes visuais passam, o pessoal coloca caixa, coloca trem, eu vou e tiro tudo, só que eu queria que o povo se conscientizasse também, me ajudasse a tirar, entendeu? Obrigado.